Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. Esse versículo tem sido usado, foi usado muito no discurso político, no discurso publicitário, mas nós precisamos resgatar as verdades que estão nesse versículo, porque esse versículo resume para mim e para você que Jesus Cristo, Ele é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Só Ele. Vamos ler juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 3 ideias contidas nesse versículo. A primeira delas é que a verdade, ela existe. A verdade existe. E a grande pergunta que nós temos que fazer é: o que é a verdade? Veja lá no Evangelho de João, no capítulo 18, vai aí um pouquinho adiante. Evangelho de João, capítulo 18, quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, você vai descobrir que Pilatos vai fazer a pergunta para ele. Veja no versículo 37. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Essa pergunta pode ser respondida a partir de muitas visões do conhecimento. Mas eu quero focar aqui que a verdade é Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentira. Deus, Ele é o único Deus que existe, vivo e verdadeiro. Então a verdade para nós não é conceitual, é pessoal. Se você observar bem aqui no texto, o texto está dizendo: conhecereis a verdade. Então conhecer a verdade é conhecer a Deus, é conhecer a pessoa de Deus. E a pessoa de Deus, ela se revela verdadeiramente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou a verdade para aquele que está precisando conhecer a verdade. Eu sou a verdade que conduz a pessoa de Deus. Veja, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Por favor, João, capítulo 1. Versículo 14. Por favor, leiam comigo. O que diz aí? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Veja que quando Jesus, Ele se faz homem, Ele habita entre nós, Ele veio pleno. Pleno, a palavra cheio aqui é pleno, é completo. É totalmente cheio de graça e de verdade. Então, quando eu conheço a Deus, eu conheço a verdade. Eu estou na verdade.
Eu me relaciono com aquele que é verdadeiro. Mas a Bíblia também vai nos ensinar, lá em João, capítulo 17, dá um pulinho lá, por favor. João capítulo 17, que Deus é a verdade, que Jesus é a verdade, e que a palavra dele é a verdade. Veja João capítulo 17, versículo 17, o que é que diz aí? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, e ele nos guiará a toda verdade. Então, quando nós pegamos esse versículo da boca de Jesus, ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele está dizendo, a verdade existe. Agora, veja o que os homens fazem com essa verdade. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, principalmente no comportamento humano. Romanos capítulo 1. E você vai observar, a partir do versículo 8 em diante, 18 em diante, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela... Essa palavra deter aqui é impedir que essa verdade flua. É como se você abafasse aqui. E veja o que os homens fazem. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso o quê? Agora veja comigo, o que ele diz? Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Agora, inculcando-se por sábios, dizendo, nós somos sábios, nós somos sábios, nós somos sábios. Ficaram loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus o quê? Entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Versículo 25, leia comigo, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito. Então veja bem, a verdade existe, mas os homens ímpios, eles tentam deter a verdade, eles torcem a verdade, eles querem destruir a verdade. E esse texto, meus amados irmãos, é um texto que dá para entender o que está acontecendo na sociedade hoje. Porque os homens se afastaram de Deus, Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Então esse comportamento que nós estamos tendo hoje, sexual, é decorrente da ira de Deus, porque os homens mudaram a verdade de Deus. Você tem uma ciência que estuda o homem a partir da hipótese da evolução da espécie. Os homens rejeitam o Deus Criador, os homens rejeitam o princípio de que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, eu e você precisamos entender que a verdade existe. A verdade é um axioma bíblico, que não precisa ser provado nem discutido. Deus é a verdade. Quem está em Deus anda na verdade. Quem
se relaciona com Deus, se relaciona verdadeiramente com Deus, vive verdadeiro. Mas em segundo lugar, a verdade existe, a primeira. Em segundo lugar, a verdade ela pode ser conhecida. Porque se a verdade existisse e a gente não pudesse conhecer a verdade, não teria sentido. Existe uma corrente filosófica chamada de agnosticismo, que eles dizem, se a verdade existe, tudo bem, mas nós não podemos conhecer a verdade. Mas Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade. E como é que eu posso conhecer? Qual é o método que eu vou usar para conhecer? Quando você estuda no campo da filosofia, a epistemologia, que é o porquê do porquê, você vai descobrir que há muitos caminhos, do ponto de vista científico, para se chegar à verdade. Mas como é que eu posso chegar à verdade de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Por favor, dá uma olhadinha aí a partir do versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos... Então Jesus nos dá um método aqui. Como é que eu posso conhecer a verdade? É através da revelação. Se eu não receber a revelação de Deus, eu não vou conhecer a verdade. E veja que é muito interessante aqui no texto, versículo 27, lê comigo. O que diz? Tudo me foi entregue. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quê? Então veja bem, o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade se dá pela revelação. Mas essa revelação não é daqui para cima, é de cima para baixo. Essa revelação está sobre o domínio, sobre o controle da pessoa de Jesus Cristo. Então conhecer a verdade é não somente conhecer a Jesus Cristo, mas receber dele a capacidade de reconhecê-lo como Cristo, como a verdade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai dividir o homem em duas classes: o homem natural e o homem espiritual. Veja no versículo 14. Ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. O homem natural significa aquele homem que não recebeu de Deus a revelação em Cristo Jesus. Aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, aquela pessoa que não é convertida. Ele pode estudar a Bíblia, ele pode ser um especialista em Bíblia, em religião. Jesus diz para os escribas e fariseus da sua época, examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E elas testificam de mim, mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês estudam a Bíblia, mas estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, meus amados irmãos, veja, para uma pessoa que não recebe essa revelação, esse conhecimento de Deus, tudo que está escrito na Bíblia é loucura. Ele não aceita. Pense você na loucura que é acreditar que um judeu que morreu há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, ele é o Filho de Deus. E o que ele fez lá, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, pode me salvar, pode me perdoar,
pode me dar a vida eterna hoje, aqui em São Paulo. Isso é loucura. É loucura. Você chegar para uma pessoa e dizer: olha, você precisa crer em Jesus Cristo, porque você está perdido, você está condenado. Isso é loucura. Mas Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a cruz destrói justamente toda pseudo-sabedoria. Então Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade. Eu posso conhecer a verdade. Eu posso conhecer a Deus, eu posso me relacionar com Deus, eu posso ter acesso à palavra de Deus, se Jesus Cristo, Ele é, de fato, o meu libertador, o meu Senhor, o meu Salvador. Mas em terceiro lugar, a verdade existe, a verdade pode ser conhecida por revelação. Deus abre o nosso entendimento, Deus ilumina os nossos olhos, Deus abre o nosso coração, Deus tira a nossa mente das trevas e diz: haja luz, e a luz do Evangelho brilha na nossa mente, e nós podemos compreender o mistério do Evangelho, que é Jesus Cristo, a verdade encarnada. Mas em terceiro lugar, o texto nos ensina que o conhecimento da verdade produz o quê? Libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade, quem é a verdade? Jesus. Ele vos libertará. Porque não é o conhecimento que liberta, é o conhecimento da verdade. Por isso que ele vai colocar, veja lá no Evangelho de João, capítulo 8, por favor, versículo 36. João 8, 36, o que é que diz aí? Se, pois, o Filho vos verdadeiramente sereis. Presta atenção, que você pode ser enganosamente, falsamente livre. O conhecimento intelectual, o conhecimento científico, o conhecimento de toda a matéria humana não produz a verdadeira libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livre de quê? Livre de quê? Veja no versículo 34 de João 8, o que ele diz aí? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do... Então, a primeira coisa que Jesus Cristo nos liberta, o Filho nos liberta, o conhecimento verdadeiro, pessoal de Jesus, traz libertação de toda a escravidão do pecado. Nós somos perdoados, nós somos livres, as cadeias que nos prendiam são totalmente quebradas, somos livres da escravidão do pecado. O pecado não mais reina em mim, não mais domina a mim, mas eu sou livre do pecado. Amém? Então, mas veja bem, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Uma coisa que a gente precisa trabalhar mais como igreja. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Porque nós somos livres da escravidão do pecado. E essa libertação, ela atinge a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Veja o que Paulo diz no versículo 17 de Efésios 4. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então andar aqui é comportamento, é vontade. Na vaidade dos seus próprios o quê? Pensamentos. Então os pensamentos determinam o quê? O comportamento. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu.
Então, obscurecidos de entendimento, significa que a pessoa que não recebe a libertação de Jesus, a sua mente está obscurecida, a sua mente está em trevas, e consequentemente o seu comportamento, sua maneira de andar, vai refletir aquilo que ele pensa. Por isso, em Efésios capítulo 2, diz que outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós o quê? Andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Então, o pecado, nós somos libertos do pecado na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções. Estou fazendo um esforço danado, vocês acreditam, tá? Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Presta atenção, quando eu conheço a verdade, Jesus me liberta, não somente do pecado, mas de toda a escravidão, toda a condenação que o pecado trouxe para a minha vida. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus, eu quero que você lê bem forte esse versículo, por favor. Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Vamos ler juntos? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Louvado seja Deus. O conhecimento de Jesus, a verdade, produz libertação, não somente do pecado, mas também do poder de Satanás, do poder da morte. Significa que eu e você estamos livres da condenação eterna, do poder de Satanás. Somos livres. Somos, como diz Jesus, verdadeiramente o quê? Livres. Eu quero concluir esta mensagem de uma forma bem prática, bem simples. Porque o texto de João, capítulo 8, vai nos advertir, no versículo 24, diz assim: por isso eu vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou o quê? A verdade que liberta. Eu sou o libertador. Morrereis nos vossos pecados. Presta atenção que o risco que uma pessoa corre, que você pode correr, é você morrer nos seus pecados. Mas Cristo morreu justamente para nos libertar. E Ele pode se revelar a mim. Ele pode abrir o meu entendimento. Ele pode fazer com que eu compreenda quem Ele é. Você pode morrer escravo do pecado, ou você pode morrer liberto do pecado. E Jesus Cristo veio como nosso libertador, como nosso redentor. E eu convido você a ficar de pé e ler comigo Isaías capítulo 61. Eu quero que você leia comigo Isaías 61, versos de 1 a 3. A verdade existe, Jesus Cristo. A verdade pode ser conhecida, Ele se revela a nós.
O conhecimento da verdade traz libertação. Verdadeira libertação. Verdadeira liberdade. Eu só encontro em Cristo. Porque essa é a sua missão. Jesus Cristo veio para pôr em liberdade os cativos. Ele é o nosso libertador. E não existe grilhão, não existe nada que possa escravizar você, se você foi liberto por Cristo. Então vamos ler juntos? Isaías 61, de 1 a 3. O que diz? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Talvez você esteja aqui hoje precisando de libertação. Há coisas que lhe oprimem, há coisas que lhe entristecem, as coisas que muitas vezes roubam a sua alegria de crente, de cristão. Mas Jesus está aqui nesta manhã, e Ele é poderoso para nos libertar.